Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e esse é o Alternativa Progressista. No vídeo de hoje eu vou fazer a análise de uma obra clássica. Esta obra aqui, A Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior. A Formação do Brasil Contemporâneo, ele foi um dos grandes livros que deu início aí a uma identidade nacional da historiografia brasileira, e junto com Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire e O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro formam aí as três principais obras que serviram de referência, pelo menos no século passado. Antes de dar sequência na análise aqui do livro Formação do Brasil Contemporâneo, já deixa esse like, deixa um comentário aí no vídeo para a gente poder impulsionar esse vídeo e ele poder chegar aí aos mais longínquos cantos. Bom, vamos lá. Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior ele é formado em Direito, né, e depois ele fez a sua pós-graduação em Economia Política, e aí ele começa a escrever sobre as formações, né, filosóficas inicialmente do Brasil. Ele, em 1930, na questão política, ele esteve lá ao lado de Getúlio Vargas na queda da República Velha, só que logo ele se arrepende, ele no ano seguinte começa a combater, né, o varguismo, e em 1931 ele se filia ao Partido Comunista Brasileiro e começa a ter então uma orientação mais marxista. Começa a escrever obras de análise política no Brasil, e sua grande obra ela é esta aqui que nós vamos analisar hoje, A Formação do Brasil Contemporâneo. Bem, a Formação do Brasil Contemporâneo, ela pretendia, né, o autor pretendia que ela fosse uma trilogia, tanto que este exemplar ele tem o nome Formação do Brasil Contemporâneo, não sei se vai dar para pegar aí, Colônia. Porque na ideia de Caio Prado Júnior, ele fazia então uma análise, ele deveria fazer então uma análise da colônia brasileira, como que se formou a colônia brasileira, e para nos anos seguintes então fazer uma análise do Brasil Império e o Brasil pós 1889, no período republicano. No entanto, as duas outras obras que formariam essa trilogia jamais foram escritas pelo autor. Bem, ele faz uma análise bastante apurada, ele se aprofunda nos escritos da colônia brasileira para poder escrever esse livro, e sobretudo nos manuscritos de Marx Speaks, né, nas obras de Debré, em todos os documentos da história colonial. Embora o Debré ele tenha vindo no Império já, né, no finalzinho da colônia, início do Império, finalzinho da colônia, né, ele veio quando o Dom João VI veio para cá. Ele retrata ainda uma sociedade colonial. Ele faz uma devassa na documentação, na documentação historiográfica do período colonial, para criar então essa grandiosa obra que ela serviu como referência não só para o estudo historiográfico do Brasil durante o século XX, e hoje acaba sendo considerada uma das grandes obras clássicas da historiografia brasileira. Ainda é uma referência, no entanto, hoje nós temos estudos mais modernos, né, que podemos ter sim Caio Prado Júnior como referência, mas outras visões de do período em que ele escreveu, até com outras linguagens, né. Caio Prado Júnior é um homem de seu tempo, né, então ele ainda usa algumas linguagens da década de 40, de quando o livro foi escrito. Bom, mas enfim, o que diz nesta obra? Ele vai traçar, vou abrir aqui para vocês o índice, né? Ele começa a traçar a questão da colonização, que começa lá no povoamento, né? Ele vai fazer uma análise da vida material no Brasil colônia, que era muito precária, e ele termina então a obra aqui, na vida social, né? Organização social, administrativa, vida e política. E é nesse livro que surge aí aquela questão do tripé econômico, né, da colônia brasileira, que é latifúndio, monocultura e escravidão. Lembrando que a colonização no Brasil ela só acontece
para poder servir a metrópole das riquezas que aqui existiam. Então, assim, não existe nenhum interesse da metrópole, né, portuguesa em fazer do Brasil um projeto de nação. É claro que assim, esta ocupação do Brasil, ela se deu. A última coisa que a gente pode acusar os portugueses é de que eles são burros, né? Porque assim, houve métodos de colonização, tanto é que os portugueses estiveram aqui presentes por mais de 300 anos, né? Segurando aí as pontas da colônia e enviando recursos abundantes para a sua metrópole. A gente percebe que quando um ciclo se encerrava, novos ciclos começavam imediatamente. Então nós temos aí, segundo o Caio Prado Júnior coloca de forma bastante competente no livro, o primeiro grande ciclo é o ciclo da cana-de-açúcar, sempre com aquela ideia, né, de uma grande propriedade. A cana-de-açúcar, então, ela é aqui processada, existe uma indústria da cana-de-açúcar, sempre a cana-de-açúcar sendo processada aqui com braços escravos. Então, o que regia o comércio colonial, além da produção da cana, era também o tráfico de pessoas, escravizadas. A gente fala muito da escravidão do africano, né, da escravização do africano, mas o Caio Prado Júnior ele coloca que assim, a escravização do indígena também ela nunca cessou durante o período colonial. É claro que assim, como envolvia recursos, como envolvia um investimento, a escravização do africano ela era preferida, vamos colocar assim, até porque o africano ele não conhecia o território. Então, embora tivesse existido formas de resistência, e ele não aborda muito esse assunto, eles por não conhecer o território, eles não tinham, né, por onde surgir, por onde fugir, embora a gente saiba, né, que teve a formação de quilombos, mas assim, a escravização do indígena ela era muito mais complexa do que a do africano, e então era preferível. Tudo isso para manter uma economia, para manter uma elevação de riquezas sempre para a metrópole. Quando o ciclo da cana-de-açúcar ele começa a entrar em declínio, é encontrado ouro em Minas. Então eles começam então a mudar, né, todo o investimento da metrópole para a questão da extração do ouro. É um ciclo efêmero, né? Ele acontece só no século XVIII, mas tão logo o ciclo da cana do ouro ele entra em declínio, já tem aí as substituições, né, do tabaco, do algodão e do café. Mas nunca com grandes investimentos, né? E eles usavam técnicas rudimentares de queima da terra e sempre das florestas para poder plantar em cima das cinzas, e sempre que a terra ela passava a se tornar improdutiva, buscava-se novas terras para o plantio. A vida da população média ela era precaríssima, como eu disse, não existia investimento nenhum, e não existia, a metrópole não investia para que a população da colônia ela tivesse uma condição de vida satisfatória. Então a metrópole ela só se preocupava com ganhos, ela só se preocupava com os lucros que poderiam vir de sua colônia, né, aqui do caso do Brasil. Podemos dizer que para Portugal, né, trazendo aqui o Caio Prado Júnior como referência, para Portugal a colonização do Brasil ela deu super certo, né? Mas para a colônia, para o Brasil, nós ficamos aí com uma herança, digamos, uma herança maldita que de certa forma a gente paga até hoje, né?
Caio Prado Júnior escreveu esta obra em 1942, então evidentemente que ele não trata desta questão contemporânea que nós estamos vivenciando hoje, né? Esses conflitos étnicos, esses conflitos raciais, tanto com o povo indígena como com os descendentes, né, afro-brasileiros, mas ele deixa claro, né, que esta questão, essa falta de investimento na população brasileira, ela poderia ter custos altos. E Caio Prado Júnior morreu em 1990, ele não viveu até o século XXI para ver que de certa forma ele tinha razão. Hoje nós estamos aí com algumas dívidas históricas, nós temos sérios conflitos com as populações aí indígenas e as afro-brasileiras, e que de certa forma esta resistência que vem desde a época do Brasil colônia, ela existe, e hoje pelo menos nós temos um espaço de discussão que talvez na época do Caio Prado Júnior não existia. Bom, é claro que num vídeo de alguns minutos não dá pra gente fazer um resumo assim de tudo que o autor ele coloca aqui em quase 400 páginas, mas eu recomendo como leitura, mesmo de uma obra que ela já tem 80 anos, ela é importante para nós conhecermos as raízes do Brasil. Então fica aqui a minha recomendação para você aí que vai procurar alguma obra para ler, quer conhecer melhor de onde do surgimento do Brasil enquanto Estado desde a sua época colonial. Trago aqui então Caio Prado Júnior para que você possa conhecer melhor a formação do Brasil contemporâneo. Eu sou o professor Vinícius, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o like, deixar um comentário aí para que esse vídeo possa ser impulsionado, e em breve estaremos de volta.